Todo dia da Bíblia gosto de pregar neste exemplar das Escrituras, editado em 1866. Portanto, cerca de 140 anos de editada. Ela foi escrita em português, no português arcaico ainda, mas é a mesma palavra de Deus viva e eficaz. Feita em couro, fecho de metal ainda, ela foi editada na Inglaterra, veio para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro me acompanhou de Brasília e agora aqui em Goiânia. E em tempos de iPad e celulares, faço questão de no dia da Bíblia lembrar que a palavra de Deus atravessa a história, atravessa o tempo, atravessa o material no qual é editada e chega aos nossos corações. E hoje quero pregar sobre o Salmo 119. Os intérpretes estavam um pouco preocupados se eu leria todo. Lerei apenas os 8 primeiros versos, mas vamos usá-lo para a nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, versos de 1 a 8. Bem-aventurado os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que consideram seus testemunhos, os que de todo o coração buscam. Porque os que obram iniquidade não têm andado nos caminhos dele. Tu ordenaste que os teus mandamentos fossem guardados à risca. Oxalá que os meus caminhos sejam dirigidos ao cumprimento dos teus estatutos. Então não serei confundido quando me empregar atento na observância de todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com retidão de coração, porque tenho aprendido os juízos da tua justiça. Guardarei os teus estatutos, não me desampares jamais. Oremos. Pai querido, ensina-nos da tua palavra agora mais uma vez e abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Da palavra para a vida. Sim, é isso que queremos aprender deste belíssimo salmo. O Salmo 119, curiosamente, é pouco pregado na sua integridade. São 176 versículos editados de forma acróstica, um poema acróstico, ou seja, as 22 letras do alfabeto hebraico. E a cada bloco de 8 versículos, o autor sagrado usou a letra correspondente no início de cada uma das frases. Portanto, como exemplo, a letra A, ele começou os primeiros versos todos com a letra A. Na letra B, da mesma forma assim, até o final do alfabeto hebraico. Que enorme trabalho esse autor teve, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista teológico e do ponto de vista da vida. Mas ele falava de algo que ele conhecia. Ele falava da palavra de Deus. E quando se fala de algo que ama, não tem tempo nem estrutura que evite de falar. Pergunte a um avô falando do seu neto, da sua neta, e a alegria que vai falar e o tempo todo falando sobre isso. Assim, o autor amava as Escrituras e queria nos ensiná-la a amar também. Hoje, pessoas buscam palavras de Deus, mas o nosso objetivo aqui é anunciar-lhes a palavra de Deus, que fala o nosso coração. E o Salmo 119 foi escrito para isso, para lembrar a todos e fazer relembrar a importância das Escrituras para nós, neste tempo que se chama hoje. Por isso, devemos aprender cada vez mais sobre eles. No Salmo 119, a palavra é citada em quase todos os versos. Em apenas 2, algum dos sinônimos de palavra não é utilizado. Ela é chamada neste salmo de lei do Senhor, testemunho, mandamento, juízos, palavra, estatuto, preceitos, decretos, mandatos e condutas. Mas agora, passo a destacar 3 ensinos deste salmo para nós hoje. Primeiro, da importância das Escrituras. Temo por um tempo em que as pessoas não saibam da importância dela.
Certo autor disse do passado que hoje poucas pessoas tremem diante da palavra do Senhor, e é isso que devemos buscá-la. Sendo a Bíblia lâmpada para nossos pés, como diz o verso 105 que lemos, ela sem dúvida nenhuma nos ensina a andar, e sem ela vamos nos perder, e é isso que tem acontecido. Não precisamos tornar a Bíblia importante, ela já é. Mas é preciso saber que esse salmo comprova e demonstra a importância da palavra de Deus na nossa vida, em primeiro lugar. A um crente é possível ser comprovada a sua crença pela sua forma de viver, pelas suas palavras e pelo seu fundamento. Quando o crente pode dizer, assim diz a palavra de Deus. Se em nossos diálogos e na nossa vida estiverem as palavras do Senhor, certamente a nossa vida há de ser identificada, eis um crente no Senhor Jesus. E cada vez mais isso deve ser verdade. No verso 8 diz assim, observarei os teus estatutos. E é preciso observar, estudar e saber da importância dela na sua própria vida. O quanto que a Bíblia é preciosa na sua vida, o quanto do seu tempo tem dedicado a ela, o quanto da sua vida é formada à luz desta lâmpada e o quanto você tem caminhado nela. A importância das Escrituras na sociedade. O mundo que nos cerca anda em trevas e nós temos a lâmpada necessária. Nessa versão antiga, ele traduz de uma forma muito interessante o verso 105. Diz assim, tocha resplandecente para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tocha resplandecente é mais que lâmpada. Não é para iluminar só pertinho, é para ir adiante. Não é só para ficar consigo a luz, é para que de longe vejam aonde está. A nossa sociedade precisa da palavra do Senhor e dela bem anunciada, pregada e ensinada permanentemente. Conta a história da nossa igreja. O missionário McNee foi o pastor que construiu o primeiro templo da primeira igreja batista. Muitos não sabem disso, mas havia uma escola batista aqui no passado. E ela funcionava exatamente nessa parte aqui onde vocês estão, que ficava atrás do templo. Mas tinha um detalhe, o missionário da época fazia questão que não houvesse acesso lateral, para que todas as crianças que fossem estudar, passassem primeiro pela casa do Senhor, para lembrarem e para saberem da importância da palavra de Deus. E a importância na própria igreja. Nós somos o povo do livro. Nós somos aqueles que podemos ler e estudar. Nós somos aqueles que avançamos de joelhos em oração, mas avançamos com a palavra de Deus, que são nossos músculos e que avançam e fazem avançar a igreja. Sim, Jesus pregou somente sobre as Escrituras. São elas que testificam de Jesus Cristo, e é este Jesus que anunciamos e pregamos a palavra do Senhor, e que assim seja, da importância da palavra de Deus. Mas o Salmo 119 também nos mostra da santidade do homem em frente às Escrituras. Diz o verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em diversos momentos do Salmo 119 ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar dos caminhos maus e voltar para o caminho certo. Ele vai lembrar que a palavra de Deus precisa ser guardada no coração para que nós não pequemos. Vai lembrar ao jovem como escapar dos perigos da mocidade, estudando a palavra de Deus. Tudo isso no Salmo 119. Ela está lá para nos afastar do mal. Só uma vida cheia da palavra de Deus e que a põe em prática é que pode fugir do pecado. A máxima cristã, ou o pecado afasta você da Bíblia, ou a Bíblia afasta você do pecado, é uma realidade, porque a palavra de Deus há de servir como luz para o caminho, mas como também luz que ilumina a nós mesmos.
para vermos as nossas falhas e pecados e pedirmos perdão. É em santidade para nos afastar do mau caminho. E é sobre esses caminhos que muitas vezes é dito o Salmo. E parece que no mundo tem muitos maus caminhos. Na realidade, parece que se formos fazer um círculo e dividirmos em graus, como fazemos, os 360 graus, 359 conduzirão à perdição. É fácil ver isso, é fácil se perder, é fácil cair no precipício. Mas há um único caminho, guiado pelas Escrituras, que é Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus nos afaste do mau caminho. E também para nos afastar dos homens maus. Esse é um salmo que fala de santidade, mas ele vai falar de inimigos em muitas partes, porque parecem que todos querem te levar para baixo, para longe. Conheci certa vez um comerciante e ele se converteu, mas ele tinha um grupo de bar dele, que era um grupo permanente praticamente. E ele se converteu na igreja e, enfim, começou a frequentar o culto. No dia da sua profissão de fé, os amigos de bar foram lá para chamar ele para o bar, no meio do culto. E começaram a gritar pelo seu nome e a chamá-lo, e vem cá, com todo aquele tipo de coisa, constrangimento geral à parte. Ele permaneceu firme ali, no primeiro banco, e não saiu da igreja. Porque há muitos que querem levar para o caminho mau. É preciso estar firmado na palavra do Senhor. E a terceira lição deste salmo é da prática da palavra para a vida. Diz os versos 19 e 20: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Este mundo em que vivemos não é lugar para ficar, é lugar para passar. E esta é a realidade da vida cristã. Somos peregrinos. Sim, não é para ficar aqui, não é para ficar apegado a nada daqui, não é para ficar atrapalhado com as coisas daqui, mas antes, seguindo firmes como peregrinos. A Bíblia nos dá esperança. Diz o verso 107: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. A Bíblia nos dá consolo e refúgio. A Bíblia nos mostra o caminho de volta. Diz o verso 176, o último verso: ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. A Bíblia nos traz para o caminho de volta. A Bíblia nos dá sabedoria. O verso 104 diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Quer ver um homem sábio? Veja o quanto pratica da palavra de Deus. A Bíblia aponta para o céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Do céu para os corações. A Bíblia nos apresenta Jesus. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Verso 18, e o verso 174 diz: suspiro, Senhor, por tua salvação. Suspiro, Senhor, por tua salvação. Da Bíblia aprendemos do seu autor, da sua história, do plano para salvar o homem, de Jesus Cristo e de tão grande salvação. Se somos o povo do livro, precisamos praticar este livro em nossas vidas, para que as pessoas não apenas possam ler o texto, possam ler sua vida e ver em cada ato, pensamento e ação um verso explícito da palavra de Deus. Um dos episódios que eu considero mais bonito no Novo Testamento
É Jesus voltando para a região de Nazaré, onde foi criado, e ele vai numa sinagoga, como era seu costume. Ele então pede o livro da lei, e como era tradicional, o auxiliar vem e trazia o rolo para quem iria ler. O rolo então era aberto com todo cuidado, e então Jesus ficou de pé, diz a palavra de Deus, e começou a ler o texto de Isaías, que dizia então: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas não para por aí. Ele fechou o livro e disse assim, olhando para cada um deles: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Da palavra para a vida. E Jesus dali iria então caminhar para a cruz, e da cruz para a sepultura, e da sepultura para o céu, e depois, meus irmãos, em cada instante da vida e ministério de Jesus Cristo, uma palavra das Escrituras aflorava. Já disse certo autor que se arranharmos cada página da Bíblia, vamos encontrar vida. Mas ouso falar diferente: se arranharmos cada parte da Bíblia, vamos encontrar Jesus Cristo. E que neste dia da Bíblia, esperamos que possamos arranhar a nossa própria vida e encontrar as palavras do Senhor Jesus e o próprio Senhor Jesus. Por isso, a nossa oração é que esta palavra cresça em cada coração, num livro antigo ou na internet, num celular ou numa folha avulsa. A palavra de Deus é para sempre a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e cantar esta verdade.